Galera, temos aqui um corte do apito final da Band. Só quero ver o que o Neto e companhia vão falar agora do Flamengo, tetracampeão da Libertadores. Sejam bem-vindos, deixa o like aqui no canal, se inscrevam e ative o sininho. As imagens são do canal Esporte na Band, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo. Eu vou fazer uma pergunta, antes de eu botar a matéria da Tati, lá direto de Lima. Qual foi a grande decepção sua em relação ao Palmeiras enfrentando o Flamengo ontem? A pergunta deveria ser: qual foi a virtude do Flamengo, tetracampeão da Libertadores? Você, Quesada. Abel. Abel era o cara para fazer a diferença e mostra que está no pior momento da carreira. Time covarde ontem que não encarou o Flamengo como devia. Penso igual. Marília Ruiz? Eu acho que a decepção foi tática. Acho que tecnicamente o Flamengo era melhor. E se esperava do Abel, que ele sempre fala que ele tem um plano, que vai ter magia. E ontem, nada. Godoy? Craque Neto e colegas, boa noite. Boa noite para você que está de olho no olho da Band. Craque Neto, o futebol é coletivo. Existe a participação do técnico, mas, acima de tudo, tem que haver também o comportamento dos jogadores, individualmente e coletivamente. Então, se taticamente não está dando certo, pelo menos que tenha mais disposição, mais vontade, superação, para fazer valer aquela diferença que existe técnica e, às vezes, até tática do adversário. A gente não viu isso no time do Palmeiras. A verdade, a grande decepção foi a covardia. Um time que sempre brigou para ganhar títulos, um treinador que sempre teve o olho de tigre para ganhar títulos e foi covarde. Não só covarde em relação a não dar um chute no gol da equipe do Flamengo, mas foi mais covarde na onde ele tira os dois melhores jogadores do time, Rafael Veiga e o Alan, desculpa. Os dois jogando muito bem. E ele consegue fazer isso. Coloca 6 jogadores, nenhum dos jogadores que ele colocou fez alguma coisa pro Palmeiras. O Abel Ferreira perdeu e entregou o brasileiro pro Flamengo. O Abel Ferreira entregou o título da Libertadores pro Flamengo, que não tem nada a ver com isso. Teve mais chances para ganhar o jogo e nós vamos mostrar a matéria com a Tati, que, por sinal, deve estar feliz demais em Lima. Coloca a matéria. Quando nós comparamos o Vitor Roque, o Bruno Henrique com o Danilo, com o Alessandro, com o Jorginho, né, que ganharam agora a Libertadores aos 30 e não sei quantos anos, sabe, ele tem 19, 20 anos, portanto vai ter muitas oportunidades de poder ganhar esta competição e isto acaba por ser uma experiência. Apesar de termos uma equipa jovem, faltou-nos um bocadinho de mais coragem e ousadia. Nas redes sociais, o Flamengo provocou o rival alviverde. Postou uma montagem de Andrés Pereira de costas com as seguintes frases: "Sua entrega chegou, ninguém morre nos devendo", fazendo alusão à derrota sofrida. Assim que eu não sei, cara, é uma coisa minha, não tem nada a ver com cada um dar a sua opinião, né? Eu gosto disso, né? Das pessoas poderem opinar, cada um falar aquilo que pensa, né? E, independentemente do time que a gente venha a torcer. Mas, assim, é uma coisa, assim, tão desnecessária. Esse Abel Ferreira, ele desmerece as pessoas. Primeiro, ele desmerece o país que ele vive. Até porque ninguém o conhecia antes dele chegar aqui. Né? Braga e Paok, né? Tem alguma coisa no meu ouvido aí, não sei o que tem aí. Aqui também. Ligado aí. Vê se é o Band Esportes, vê se a televisão que tá ligada ali, bota no mudo para não atrapalhar. Aí, cara, quando ele chega e fala assim, olha, o Jorginho foi campeão com 30, mas você não sabe que o Jorginho é da seleção italiana, ele não sabe que o Jorginho foi campeão da Champions, né? Será que o Vitor Roque vai ser? Torce para que seja. Mas ele desmerece tanto, ele coloca tanto empecilhos quando ele perde e quando ele não valoriza o outro, o vencedor, como ele não tem humildade, de reconhecer que o outro foi melhor ou que as coisas não deram certo, como ele faz isso de uma maneira feia, de uma maneira desagradável, de uma maneira de quem é invejoso, de uma maneira que quem sempre acha que é o superior. E o mundo mostra, quanto mais arrogante que nós somos, quanto mais
falta de humildade que nós não temos, a gente sempre vai dar um pontapé num paralelepípedo. Mais na frente tem alguém melhor que a gente. Sempre tem alguém mais inteligente. Sempre tem alguém. E as coisas, quando elas não desenvolvem daquilo que um cara que muitas vezes acha que é mais importante que o Palmeiras, porque é um absurdo pra mim, Marília Ruiz, Godoy e Quesade, pra você que tá aí do outro lado, é assim, ó, como é que eu sou um empregado da Band, sou funcionário, como é que eu posso mandar no canal de televisão? Como é que eu posso mandar na programação? Tem coisa que eu não gosto. Tem coisa que eu não acho que tá certo. Mas não sou eu que tenho que ver isso. Isso é problema de quem faz, irmão. Ele fez o Palmeiras perder um título brasileiro. Um título brasileiro. Ele perdeu uma Libertadores quando ele não colocou o Hendrick. Ele perde agora uma Libertadores porque ele foi covarde como treinador. Eu não estou tirando os méritos do que ele é, não. Que pra mim é um dos melhores treinadores que eu vi. Mas esse cara, ele é tão mais do que as pessoas pensam que ele não sabe substituir, ele não enxerga jogo, ele não sabe fazer o seu adversário ter a visão, coisa que o Felipe Luiz, por exemplo, o Felipe Luiz não ganhou os títulos, ele disse alguma coisa em relação ao Abel? Olha, eu sou mais novo, eu ganho. Não! Faz parte da vida ganhar e a gente mais perde. Mas como você não tem humildade suficiente, você não consegue colocar que você foi o maior responsável daquilo que o Palmeiras pode ter feito no jogo de ontem. De sábado, que o seu time foi ridículo. Foi um time pequeno, time covarde, que não partiu pra cima do Flamengo, que é um time, mas muito grande. É só ver o número de torcida que tinha lá em Lima, diga-se de passagem. Marília, o que você pensa da entrevista do treinador do Palmeiras e do que você viu? Ó, Neto, a gente tinha falado na semana passada, eu vou repetir. É impressionante quando ele tá fora do país, como ele fica simpático, assim como ele chamou a arbitragem de simpática. Porque a entrevista dele depois do jogo de ontem, eu acho ela desrespeitosa com o torcedor do Palmeiras. Porque ele reclama dos jogadores. Ele fala que faltou para os jogadores dele ousadia, mas não faltou para a escalação dele alguma ousadia. Ele fala que os jogadores tiveram medo e que só driblaram... Eu não complementei. Perdão, Marília, perdão de interromper. Por que ele falou que os jogadores só ganharam o título depois de velho? Os caras têm 33 anos, Cara, que idiota. Ele fala que os jogadores dele só tiveram alguma coragem depois de ter tomado 1-0. A verdade é que ele faz uma substituição bastante curiosa, né? Quando eu tava comentando o jogo assim como o Neto lá em outro CNPJ. Pode falar. Onde você estava? Na Paramount? No Paramount. Pode falar. E quando ele tirou o Alan, principalmente o Alan, eu falei assim, olha, fomos surpreendidos, porque se tinha algum jogador do Palmeiras tentando alguma coisa diferente, era ele e com raça o Vitor Roque. E atrás o Gustavo Gomes. O resto era um nada em campo, né? Não tinha uma troca de passes. Aí quando ele vai para a coletiva todo feliz, não, queria dizer que realmente meu adversário tem jogadores mais experientes e um time muito bom, etc e tal. Ele não lembra do que ele falou até a semana passada, quando ele falava que ele tinha um plano, que ele ia fazer mágica, como ele fez na semifinal da Libertadores, e fez mesmo. A questão é que o plano do Abel para esse jogo não tinha nenhuma chance de ganhar, porque cabeça fria e chutão para frente, mas fez contra um LDU, time... Né? Não, mas... LDU, né? Cabeça fria e coração quente, né? Agora é cabeça fria e chutão pra frente. Muito boa sacada da Marília. Contra a LDU em São Paulo. Aí é Flamengo, né? Então, só isso, Flamengo. A cabeça fria era cabeça fria e chutão pra frente ontem. E contra uma defesa muito boa, como é no caso do Flamengo, realmente não é nada. Deu pra contar. Ainda no segundo tempo, eu tava contando mais um chutão, mais um chutão. Ao perder o Everton, ele colocou em campo muitas vezes o Bruno Fux, que faz essa figura para ele, que é do lançamento longo, que ganhou a Libertadores de 2021, por exemplo, no gol do Veiga no comecinho do jogo. Mas esse ano, Neto, e aí eu acho que assim, não tem como dizer que ele não é um bom técnico, excelente técnico. Mas esse ano é o pior técnico. Assim, mas esse ano ele foi muito mal. E colocar agora um discurso de que esse é um ano de reformulação, então da próxima vez começa o ano dizendo que é um ano de reformulação. Porque o Palmeiras começou o ano com a presidente falando, vocês estão mais calmos? Eu não acho que a torcida está calma agora. Nem o técnico está calmo, a não ser quando ele dá coletiva fora do país, porque aqui é uma patada atrás da outra. E eu queria elogiar o repórter que fez a última pergunta para ele na coletiva ontem, perguntando, Abel, fazendo uma análise da temporada, já que você já entregou o Campeonato Brasileiro, ele falou desse jeito. Gostaria de saber se você acha que o Abel errou em algum momento, porque ele não erra, é o jogador que não é corajoso. Não erra. Então, acho parabéns pro repórter, ele não respondeu. Foi o Milhose da Rádio Bandeirantes. Parabéns pra ele. Foi o Bruno Milhose. Parabéns, Bruno. Bruno Milhose, menino maravilhoso, que fez essa pergunta. E você, Abel, você
arrebentou com o Palmeiras esse ano. O que você pensa que é SAD de tudo isso? Eu acho que a culpa é da Leila, que deu a chave do clube pro cara que faz o que ele quer, a hora que ele quer, sem consultar ninguém. Você não faz futebol sozinho. Você tem que dividir... O Godoy falou isso perfeitamente. Você tem que dividir decisões. Você foi jogador, você sabe. Você tem que dividir decisões, né? O presidente tem que participar de muitas coisas, porque é o dinheiro do clube que está sendo investido. O diretor de futebol... Quer que eu conte uma minha pra vocês? Precisa repensar também. Vou falar uma minha pra vocês. Assim, eu não gosto de falar muito de mim, quando eu fui jogador de futebol. Quando o Corinthians estava para ganhar o título em 1990, que era o primeiro título depois de 80 anos, uma coisa muito louca daqui, porque o Corinthians era um time que não tinha passaporte, o Corinthians era um time que era muito forte nos campeonatos paulistas, que era muito importante o campeonato paulista, às vezes mais importante que o brasileiro, mas aquele momento era um momento único do Corinthians. E aí, nós jogamos contra... A gente classificou, né? No último jogo, quase não classificamos entre os 8 primeiros. Aí o que queria o Vicente Mateus? Jogar no Morumbi contra o Atlético Mineiro e contra o Bahia. Eu não deixei junto com outros 2 ou 3 jogadores. Isso é absurdo, cara. Jamais. Então, o conceito tá errado. Agora, transportando para ontem, né? Se você estivesse em campo, provavelmente você chegaria 10 minutos depois da bola rolando e diria o seguinte, ó... Professor, o time tá muito recuado. Nós vamos ser atropelados pelo Flamengo aqui. Não demos um chute no gol. Não demos um chute pro gol. O Palmeiras fez mais de 100 gols na temporada e ontem não deu um mísero chute ao gol. Quer dizer, o único lance foi uma cabeçada do Vitor Roque. Não, no retângulo nenhum. Só, no retângulo, na moldura nenhum. Então, a culpa é da Leila, a gestão que deixa que o técnico seja tudo no clube. Eu acho que o técnico tem que ser só técnico, cada um no seu galho, cada um fazendo o seu papel e os jogadores cumprindo também da meta. E outra coisa. Por favor. Ele falou de jogador experiente. Ele mandou todos os jogadores experientes do Palmeiras embora. Ele não gosta. E ele não dá valor pra garotada e contratou mal, porque Sousa não é jogador do Palmeiras. Desculpa, Fux não é jogador. Giai, Felipe Anderson, Maurício. Jefté, Maurício. E aí você pega mais uns 3, 4 que eu não falei. Aí, Godoy, eu quero primeiro em relação ao que a gente falou do jogo. Depois, primeiro você fala do jogo, depois você fala dos 2 lances, porque a gente não tem o lance do Rafael Veiga, mas você pode falar. Eu mandei pro Cascão aí o que eu recebi do... Recebi não, todo mundo recebeu, porque tá no Instagram do Rodrigo Capita, do futsal. Ele fez a montagem dos 2 lances, explicando. No primeiro lance, é um lance mais leve, não tem um impacto frontal. Mas o movimento... Não vai por cima? O movimento é o mesmo. É o mesmo. Só o impacto que é diferente. Como o árbitro relevou esse lance, ele pode ter tido a mesma leitura no segundo. O segundo foi mais forte, pegou o impacto frontal, era jogada para cartão vermelho. Mas no íntimo dele, se ele não expulsou no primeiro, com 10 minutos de jogo, que é pela ação e não pela consequência, pela ação... Não pega o seu raciocínio, porque eu falei uma coisa, porque assim, eu fiz esse raciocínio. Falei, mas não fez lá. E outra coisa, se o árbitro, ele deu o cartão... Porque na hora que tem o lance, você vê que ele já vai dar o cartão na hora. Ele dá o amarelo. Sim. Então, se o VAR falou pra ele, mas você não quer vir... Não, eu vi. Eu vi. E pra mim, ele não vai ser expulso. É isso que eu interpretei. Foi a interpretação correta. A minha leitura foi essa. Interpretação correta do que a gente está vendo de imagem e de atitude. Isso, de imagem e de atitude. A imagem de atitude. Então, a mesma leitura que ele fez nesse lance, ele pode ter feito no lance do Pulgar. Com o Fux. No Fux. Do Pulgar no Fux, né? É. Que foi mais forte e que deveria ter sido punido com cartão vermelho. Mas justificar... o que aconteceu, o desempenho que o time teve em cima de uma expulsão é muita covardia, numa possível expulsão e numa superioridade numérica. Não, isso é coisa de time pequeno. Isso Desculpa. É querer desviar a atenção. É desviar a atenção. Quero criar aqui uma justificativa. Pra mim, criar uma justificativa. Eu também acho, mas nesse lance, a gente está revendo várias vezes, a gente não tem o lance do Rafael Veiga, também te passei uma foto que tem o lance do
a comparação dos dois. Tem uma questão, você estava fazendo o jogo, eu também estava, o jogo começou... A bola estava parada, né? A bola estava parada, o jogo começou e como eram 2 times brasileiros, começaram os jogadores a querer fazer amizade, conversar. E o juiz não estava para papo com ninguém. Foi. Várias vezes ele já falou, não vou falar, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Ele não estava para conversinha. E assim como na final da Sul-Americana, a arbitragem não estava marcando faltinha. No lance do Rafael Veiga, que é um lance que, inclusive, a geração de imagem, que é toda da Conmebol, pega depois, porque ele estava dando um replay, ele dá o amarelo imediatamente. No caso do Fux, eu achei que ele ia dar, assim que começa o lance, eu achei que ele ia dar um amarelo primeiro, assim, o Fux, ele dá uma chutadinha no Arrascaeta no chão, que o Arrascaeta não levanta. Eu falei, acho que ele vai dar amarelo pro Fux. Na sequência vem o Pulgar e dá entre aspas, coice nele. Eu falei, agora ele vai expulsar o Pulgar. E deu o amarelo imediatamente. Na minha opinião, a gente está muito acostumado aqui com um VAR intervencionista, xereta e que apita o jogo. E a gente viu um juiz com uma autoridade, eu também acho que... Acima do VAR. Acima do VAR. Ele deu o amarelo mesmo. E acabou. E acabou. O que você pensou, Quesada? O que você viu na hora? Deixa eu só perguntar uma coisa pro Godoy, claro, porque aí ele é especialista. Como já tinha parado o lance, interfere alguma coisa do que ele pensou, que a jogada não estava... Não tem nada a ver. Tem muita gente que fala isso. A leitura é essa. Ele, é claro que há um plano de atuação. Vamos fazer isso, eu vou trabalhar dessa maneira e tal, conversa com a equipe toda. Mas a leitura é essa que a Varela fez. Eu vou apitar e a hora que eu precisar de vocês... Eu aciono. Eu solicito a ajuda de vocês. Caso contrário, vocês só me informam. Só me informam. Tá? Então, foi mais grave e tal. Eu decido. E optou daquela maneira que ele conduziu o jogo, sem ter explícita interferência externa. O que você pensa de tudo isso aí, meu querido Leandro Quesada? Me ajudem aí. Foi naquele jogo São Paulo e Palmeiras que o Andrés Pereira deu no Marcos Antônio, não foi? Que depois ele ficou pedindo desculpa. Recebeu vermelho? E depois, no outro dia, ele deu entrevista pro Jornal Nacional. Recebeu vermelho? Não. Recebeu. Não. Pra mim, o lance é muito parecido. É igual. Eu teria dado vermelho naquele jogo São Paulo e Palmeiras. Sim. Teria dado vermelho nesse jogo. Então, mas você quando pega o isolado, a cena isolada, o lance isolado, aí você faz essa linha de raciocínio que é a correta. Punição para vermelho. Mas se você for tentar entender por que ele chega nessa conclusão, ele não tomou essa decisão para beneficiar o Flamengo. Ele tomou essa decisão porque ele já tinha engolido uma possível expulsão do jogador do Palmeiras. O Rafael Veiga. Sim. Certo. Então... Que também não teve interferência do VAR. Também não. Só que os palmeirenses, aqueles que são comentaristas, aqueles que querem ver uma situação diferente e que tá tudo bem pra mim, não fala isso. Mas por que o VAR também não chegou? O Dario, né? Dario. Que ele é bom pra caramba. O Dario, você não acha que você tinha que vir aqui porque um jogador do Palmeiras veio por cima? Não tenho que vir. Não me enche o saco. Não foi isso? Decidi aqui. Decidi aqui e acabou. Tem uma outra... Deixa eu só um minuto. Pode terminar, Godoy, porque eu preciso chamar o Lucas Herrera. Você percebe que ele não fica conversando. Não tem conversa. Ele não fica conversando com o VAR. Não fica. Ele tomou decisão. Não fica conversando com o VAR. VAR não tá enchendo o saco. Ele tomou decisão. Agora, vocês que são palmeirenses, vocês que são da mídia, vocês que falam, o Corintinha, o Santinho, o São Paulinho, o São Paulinho... Então, só que vocês não falam do Rafael Veiga. Sabe o que é? Isso é o que vocês pensam. Mas ele tem que ser justo. Para mim, expulsa os dois. Tá tudo certo. Ou não expulsa ninguém. Foi o que ele fez. E ninguém coloca o lance do Rafael Veiga, que, por sinal, vocês que são comentaristas palmeirenses, apresentadores palmeirenses, vocês que são da mídia palmeirense, por que vocês não falam do Andrés Pereira? Do jogo que não teve cartão, não teve nada, o cara foi pedir desculpa e no outro dia ainda deu entrevista pro Jornal Nacional. Me desculpa, né? Parabéns, Neto. Neto. Que daí Chico, daí Francisco. Lucas Herrera, direto da Neoquímica Arena. Parabéns, Neto. Parabéns mesmo, cara. É isso, exatamente, cara. Por que ninguém fala do lance do Rafael Veiga e só falam do lance do Eric Pulgar? Por quê? Os dois lances, galera, era passível de expulsão, os dois. O Andrés Pereira fez isso contra o jogador de São Paulo e também não foi expulso.
Muito parecida a jogada, cara. Muito parecida. Eu achei uma falta de responsabilidade do Eric Pulgar. Quem assistiu o meu react viu o que eu falei na hora, né? Eu acho que o Eric Pulgar foi irresponsável, correu o risco de ser expulso, sim. Minha opinião, cara, né? Tá aí, galera! Mengão tetracampeão da Libertadores. Estou aqui para trazer os cortes da imprensa, a repercussão, falando aí do nosso Mengão, tá bom? Se tiver um corte diferente aqui desse programa, mais tarde, eu posso trazer e colocar no outro canal, no Fute React. Então, inscreva-se lá também no canal 2, o Fute React, beleza? Porque hoje teve a grande festa da nação rubro-negra, invadindo as ruas do Rio de Janeiro para receber o nosso Mengão tetracampeão da Libertadores. Tamo juntos, saudações rubro-negras. Fui!